Olá, eu sou Spencer. Esta é mais uma edição do Nova Plus News, com notícias sobre inovação tecnológica que foram veiculadas até 9 de julho na grande rede. Antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não fez. Se já o fez, muito obrigado. Está aqui o nosso abraço. Aproveite e aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Somos o canal número 1 de diversidade de notícias sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Vamos agora para o primeiro bloco de notícias de hoje. Portal Inovação Tecnológica. 4 de julho. Suíça inaugura a maior bateria de água do mundo. Está pronta para começar a operar em escala comercial a maior bateria de água do mundo. O teste definitivo foi feito neste final de semana. Localizada em Valais, na Suíça, a bateria lembra as represas das usinas hidrelétricas, mas não interrompe qualquer curso de água. Na verdade, são dois lagos, Emerson e Velho Emerson, localizados em altitudes diferentes. Entre os dois, foi escavado um túnel que permite que a água flua entre os dois e onde ficam localizados os geradores. Quando há excesso de produção de energia, sobretudo de fontes renováveis, como eólica e solar, o excedente de energia é usado para bombear a água do lago inferior para o lago superior. Quando a energia é necessária, basta liberar a água do lago superior, que descerá para o lago inferior, mas antes passando por turbinas iguais às das hidrelétricas, produzindo eletricidade. Segundo a empresa Nantes de Drance, que gastou 2 bilhões de dólares e 14 anos para construir o reservatório de energia, a bateria de água pode armazenar 20 kWh, o equivalente a 400 mil baterias de íons de lítio usadas em carros elétricos. São necessários menos de 5 minutos para a usina parar de bombear água em velocidade máxima e começar a gerar as turbinas também a plena capacidade, e menos de 10 minutos para mudar do modo turbina para o modo bomba. As 6 turbinas podem gerar até 900 megawatts de eletricidade, sendo que o lago superior, o Velho Emerson, pode fazer as turbinas girarem por 20 horas antes de esvaziar. Site Inovação Tecnológica. 4 de julho. Cidades do futuro serão construídas com cimento feito por algas. A produção de cimento pode tornar-se neutra em emissões de carbono e até carbono negativa, capturando o dióxido de carbono CO2 do ar com a ajuda de microalgas. A ideia que pode alterar radicalmente o impacto ambiental da construção civil consiste em usar essas microalgas para produzir calcário, que hoje é extraído pela mineração de pedreiras e que é a principal componente do cimento. Para produzir o cimento Portland, o calcário é extraído de pedreiras e calcinado em altas temperaturas, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono. A equipe do professor Will Struber, da Universidade de Colorado, dos Estados Unidos, descobriu que a substituição do calcário minerado por calcário cultivado biologicamente, processo natural de algumas espécies de microalgas calcárias, completam por meio da fotossíntese, cria uma rota neutra em carbono para fazer cimento Portland. O dióxido de carbono liberado na atmosfera equivale ao que a microalga captura para produzir o calcário. Segundo a equipe, se todas as construções à base de cimento em todo o mundo passassem a usar cimento feito com calcário biogênico, a cada ano deixariam de ser lançadas na atmosfera 2 gigatoneladas de dióxido de carbono, além de uma retirada adicional de mais de 250 milhões de toneladas que ficarão armazenadas nesses materiais. Site Inovação Tecnológica, 4 de julho. Membros robóticos adicionais são sentidos como parte do próprio corpo. Engenheiros japoneses criaram um experimento que une ambiente virtual e robótica usando o que eles chamam de robô supranumerário. Supranumerário, neste caso, designa um robô que tem um número de membros em excesso em relação ao que seria o normal. Eles comparam a potencial da tecnologia com as pessoas podendo ganhar membros extras, como o Dr. Octopus, inimigo do Homem-Aranha. O robô foi usado em uma variação dos conhecidos experimentos com membros fantasmas, em que as pessoas são levadas a acreditar que um membro artificial, uma mão, um braço ou uma perna são seus de verdade, reagindo ante qualquer ameaça a essas próteses ilusórias. Os experimentos demonstram que os usuários podem de fato sentir os braços robóticos supranumerários, como se fossem parte de seu próprio corpo, um fenômeno que os psicólogos chamam de incorporação. Segundo Ken Arai, os colegas da Universidade de Tóquio e Toyohashi, esta tecnologia de incorporação ajudará na concepção do sistema de aumento humano, uma versão humana da realidade aumentada,
com a adição de novos membros que poderão ser usados de forma natural e livre, sem qualquer esforço cognitivo por parte do usuário. LAIS UFRN. Em 6 de julho, LAIS UFRN projeta parceria internacional com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, INESC-TEC. De acordo com a notícia, os pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, LAIS/UFRN, aproveitaram ao máximo a estada na cidade de Porto, Portugal, para a prospecção de novas parcerias. Na terça-feira 5, eles participaram de uma rodada de discussões com pesquisadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, INESC-TEC, uma associação privada de investigação sem fins lucrativos, dedicada à investigação científica e desenvolvimento tecnológico com sede na cidade portuguesa. Lá, investigar é pesquisar. O diretor executivo do LAIS UFRN, Ricardo Valentim, que coordena a delegação de pesquisadores, apresentou os vários projetos do laboratório com alcance e impacto nacionais, como Sífilis Não e a plataforma Salus, que realiza um monitoramento inteligente dos casos de sífilis. As ações do LAIS abrangem todo o território brasileiro. Nos mais de 5,5 mil municípios do país, o nosso laboratório gerencia pelo menos uma tecnologia que atende a comunidade nesses lugares. Nós temos orgulho de trabalhar para a melhoria da saúde pública do Brasil, disse o presidente. Site Inovação Tecnológica. 6 de julho. Natureza invertida. Material magnético congela quando aquecido. Em temperaturas mais baixas, os spins assumem padrões aleatórios, onde cada um gira como uma hélice com a torção particular. Sob aquecimento, os spins escolhem um dos padrões de hélice particulares, travando nele um fenômeno que normalmente ocorre quando a temperatura diminui. Esquenta e congela. Físicos dos Países Baixos observaram um novo tipo estranho de comportamento em um material magnético quando ele é aquecido. Quando a temperatura sobe, os momentos magnéticos dos átomos que compõem o material, chamados spins, congelam ou travam em um padrão estático, fenômeno que normalmente ocorre quando a temperatura diminui. A temperatura aumenta a energia em um sólido, líquido ou gás, e o mesmo vale para um ímã. Com mais temperatura, os spins começam a chacoalhar. Mas não no neodímio, um elemento do grupo das terras raras que ajudam a formar um dos ímãs mais fortes que se conhece, quando ele é usado em uma liga com ferro e bório. Vamos agora ao segundo e último bloco de notícias de hoje. Site Inovação Tecnológica. 7 de julho. Descoberta em campo magnético mais forte que se conhece no universo. Recorde de campo magnético. Uma equipe de astrônomos da Alemanha, China e Rússia detectou o campo magnético mais forte já observado até hoje em todo o universo. Gerado por uma estrela de nêutrons, o campo magnético tem uma intensidade de 1,6 bilhão de teslas. Para comparação, o campo magnético na superfície da Terra varia entre 25 e 65 microteslas. A estrela de nêutrons, catalogada como Swift J0243.6 mais 6124, está a 22 mil anos-luz da Terra. Um ano-luz é o tempo que a Terra percorre, o espaço que a Terra percorre em um ano. A velocidade da luz, na verdade. Parece ter um campo magnético com uma estrutura altamente complexa, nesse caso, né? Ele foi estudado, ou melhor, ela foi estudada por meio do Observatório Espacial InSight-HXMT, o maior telescópio de raio-x em operação hoje. O observatório, na verdade, contém 3 telescópios, cada um captando uma faixa de energia de raio-x. As medições resultam nas chamadas linhas ciclotron, ou CRSF, sigla em inglês para Característica de Espalhamento Ressonante Ciclotron, formadas pela dispersão de fótons de raio-x por elétrons de um plasma sujeito a um campo magnético extremamente forte. Esta é a única técnica disponível hoje para medir diretamente o campo magnético de uma estrela de nêutrons. Site Inovação Tecnológica. 8 de julho. Como tornar o alumínio tão eletricamente condutor quanto o cobre? Pesquisadores descobriram como incrementar a capacidade do alumínio de conduzir eletricidade a um nível que o torna tecnicamente competitivo com o cobre. Isso abre as portas para um alumínio ultracondutor, que possa ser uma alternativa real ao cobre, o que seria útil em mercados que vão das linhas de transmissão de energia e dos eletrônicos aos veículos elétricos. Abre aspas. E se você pudesse tornar
o alumínio mais condutor, até 80% ou 90% tão condutor quanto o cobre. Você poderia substituir o cobre, e isso faria uma enorme diferença, porque o alumínio mais condutor é mais leve, mais barato e mais abundante, diz Geert Kapakantula, pesquisador do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico, PNNL, nos Estados Unidos. O cobre é um ótimo condutor elétrico, mas não há como escapar do fato de que ele está se tornando mais raro e mais caro. E isso só deve piorar com o aumento do número de veículos elétricos que precisam de 2 vezes mais cobre do que os veículos de motores a combustão. Além disso, o cobre é pesado, o que reduz a eficiência dos carros e aviões elétricos. O alumínio, por sua vez, é 60% mais barato, 1000 vezes mais abundante na superfície da Terra e pesa um terço do peso do cobre. O problema é que ele conduz apenas 60% da eletricidade que os fios de cobre da mesma dimensão transportam. Site Inovação Tecnológica, 8 de julho. Selecionados algoritmos de criptografia resistentes aos computadores quânticos. O Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, NIST, dos Estados Unidos, escolheu o primeiro grupo de ferramentas de criptografia projetadas para resistir ao ataque dos computadores quânticos. Em tese, os computadores quânticos poderão quebrar a segurança usada para proteger a privacidade em todos os sistemas digitais anuais, dos e-mails às transações bancárias. Para fazer frente a essa ameaça, foram selecionados 4 algoritmos de criptografia, que farão parte do padrão criptográfico pós-quântico, que deverá ser finalizado em cerca de 2 anos. A seleção é resultado de um esforço de 6 anos. Em 2016, o NIST convocou criptógrafos de todo o mundo para conceber e, em seguida, examinar métodos de criptografia que possam resistir a um ataque de um futuro computador quântico que seja mais poderoso do que os maiores e mais velozes supercomputadores atuais. Site Inovação Tecnológica, 8 de julho. Por que algumas teorias morrem e outras não? Em 1996, o físico Jonathan Fenk, que hoje trabalha com coisas como neutrinos artificiais e quinta força fundamental da natureza, participou de seminários sobre a procura por novas partículas, previstas pela teoria da supersimetria. O orador estava otimista de que os pesquisadores encontrariam as partículas em grandes colisões massivas como o Tevatron, então ainda em operação nos Estados Unidos, ou o LHC, então em construção no CERN. O que chamou a atenção de Fenk foi a reação de seu colega Bruno Zumino, um dos fundadores da supersimetria, que também estava na plateia. Aspas. Ele saiu do seminário balançando a cabeça, contou Fenk, atualmente professor da Universidade de Califórnia de Irvine. Abre aspas. Eu pensei que ele ficaria feliz que um exército de pessoas estivesse interessado em sua teoria. Então, por que ele estava balançando a cabeça? Feng alcançou o ilustre teórico durante a pausa para o café. Ele ainda se lembra do que Zumino lhe disse, aspas, nunca pensei que seria tão difícil. Se for tão difícil, eles nunca vão encontrar. Portal da Prefeitura de Taubaté, 9 de julho. Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté promove atividade com foco em processos de gestão eficiente. Nos dias 11, 18 e 25 de julho, será realizado no HITT, Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, o primeiro ciclo Mais Ágil. Todas as atividades serão realizadas a partir das 19 horas e têm como objetivo promover às participantes experiências na área de empreendedorismo. Nessa primeira edição serão abordados temas relacionados às técnicas e metodologias que fazem a diferença no processo de gestão de produtividade. Os convidados do Hub também irão abordar temas como estratégias de criatividade e as ferramentas que podem ressaltar o diferencial de um negócio. O primeiro ciclo Mais Ágil será gratuito e aberto ao público, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link abaixo mencionado. Estas foram as notícias de hoje sobre inovação tecnológica. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para acesso ao conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Se ainda não fez, aproveita. Faz sua inscrição no nosso canal. É rápido e grátis. Se já o fez, muito obrigado. Aproveita também. Aperta o sininho de notificações. E os vídeos que gostar, curta e compartilhe-os em suas redes sociais. Mas também só faça se quiser e puder. E eu sei que você há de querer. E se o fizer, aproveita também.
critica e dá sugestões que entender importantes.